O quesito política, ele é bastante complicado, ele é um fator bastante interessante, porque, veja, primeiro, o homem é um animal político, ele não tem como se dissociar disso, tá? Mas a grande maioria de nós fomos criados como, tipo assim, política, mulher e religião não se discute. E daí acaba ficando uma coisa meio, digamos, né, no imaginário popular, aquela coisa guardada lá no íntimo, então não se discute, cada um tem a sua. Veja, o problema não é esse, o problema é que, sim, discute-se, sim, especialmente a política e a religião, porque a política, por exemplo, ela é determinante na vida de todo mundo. Sabe, você não tem como andar de ônibus se você não trabalhar a política na tua vida. Por quê? Porque é ela que determina quanto você vai pagar de ônibus. E você não tem como contracenar com os diferentes no teu dia a dia, porque a política é o que vai mostrar os caminhos para aquele que vai ser o teu oponente ou o teu interlocutor no dia a dia, como que ele pode, digamos, se manifestar para você. Se você não atua no ambiente político, o que, que vai acontecer? Tudo aquilo que aquele te disser, você vai acabar tendo que engolir, porque você não sabe absolutamente nada, você não ousa discutir. Então é muito importante, sim, o debate político, é muito importante, sim, que todos nós tenhamos um desenvolvimento político, ainda que não o use, sabe? Você não precisa ser político, eu não sou político, eu não gosto de política. Mas eu não gostar de política não quer dizer que eu não possa estar bastante entendido do assunto, bastante metido no assunto. Afinal de contas, são esses os caras que determinam, por exemplo, no caso de uma pandemia, qual é o melhor tratamento para se dar a um vírus que eles desconhecem. Eu não sei se você observou, mas o vírus chinês, por exemplo, ele veio para o Brasil e ninguém sabia como tratá-lo. Muito bem, o que, que a política fez? Então, dentro do ambiente político, nós tivemos ali Dória, tivemos o Caiado, tivemos o Witzel, tivemos um monte de outros, Rui Costa da Bahia, o Camilo Santana do Ceará, e por aí vai, todos esses merdas que julgaram entender de saúde. Por quê? Porque são políticos, né? Inclusive Bolsonaro. Muito bem. O Bolsonaro, sei lá, porque cargas d'água, ele trouxe uma ideia que veio com ele, justamente numa viagem que ele fez aos Estados Unidos, de que a hidroxicloroquina era favorável ao tratamento do Covid-19. Muito bem. Ele chegou aqui, falou, imediatamente desapareceu o remédio da farmácia, e os médicos foram proibidos de medicar o povo. Hoje, você já percebe que tem muita gente dizendo que sim, o tratamento tem que ser feito logo no primeiro sintoma. E não depois que a pessoa já piorou e que a pessoa já foi para uma UTI ou já foi entubada e etc. Quer dizer, tudo é política. E você observa que pessoas totalmente despreparadas querem decidir o futuro de uma nação, assim como se fossem só porque tiveram o voto de 2 ou 10 idiotas que foram às urnas e acabaram elegendo aquela cambada de, sabe, Deus que me perdoe, Camilo Santana, gente, sabe, Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte, Helder Barbalho do Pará, Dória em São Paulo. Veja a quantidade de imbecis que você teve, que nós tivemos aí, né, eleitos até talvez até por mim, eu não votei em nenhum desses, mas digamos, eleitos até por mim, porque me calei, porque fui, digamos, omisso e conivente na eleição desses caras. E eles foram decidir como é que eles achavam que tinha que ser tratado o Covid-19, que é um assunto muito sério, porque é de segurança da saúde pública. Segurança da saúde pública. Muito bem, o que aconteceu? A grande maioria desses entendidos, né, desses superentendidos que da noite para o dia viraram assim o suprassumo do conhecimento médico no Brasil,
resolveram fazer o isolamento e colocaram todas as pessoas, trancaram famílias inteiras dentro de alguns espaços, às vezes intransitáveis. Muito bem, o que aconteceu com isso? O que era esperado. Ora, você tranca uma família inteira, um deles tem ousou ter um contato com alguém com o vírus, pronto, ele já vai passar para a família inteira. Qual é o procedimento correto? Qualquer pessoa que trabalhe na área da saúde sabe o procedimento correto. É uma coisa tão idiota que não precisa ser dito, não precisa. É protocolo, gente. O que acontece? Se você pegou um caso, você isola aquele caso e aí faz uma vistoria para ver quem teve contato com aquele que está com o está acometido de tal doença. Daí você, fazendo aquela vistoria, você vê quem teve o contato, você vai lá, faz também uma análise de um por um e pronto, se tiver mais um, você isola, se não tiver, você solta, deixa. Por quê? Primeiro, o sol é muito importante, o bem-estar intelectual, moral, o bem-estar mental da pessoa é muito importante para que o organismo lute contra aquele invasor que vai tentar derrubá-lo. Você sabe que qualquer vírus, ele entra no organismo, ele tenta derrubar o organismo. Quando o organismo está bem ativo, bem tranquilo, bem, digamos assim, protegido, o que ele faz? Ele próprio agride o agressor e o enxota daquele ambiente. Então você percebeu que nós jogamos, justamente pela nossa ignorância política, nós jogamos a segurança da nossa saúde nas mãos de imbecis. E o que é pior, imbecis que, além de tudo, são criminosos, porque todos esses estavam querendo mamar na teta porque aproveitava que ia circular dinheiro por causa da aspas, pandemia, então daí circula dinheiro, claro, e aí vamos extorquir o povo, né? Vamos fazer de conta que eu estou... Tinha gente, pelo amor de Deus, tinha gente com estoque de azitromicina guardado, lote que venceu em maio, pronto, agora pode jogar fora, porque já venceu o produto, o lote fechado, fechadinho. Quanta gente morrendo por falta de AZT no Brasil, AIDS e etc., que se utiliza desse medicamento, né? E essas pessoas ousaram esconder o medicamento só para que a população não tivesse acesso, juntamente com a hidroxicloroquina, o AZT e o zinco, que poderia fazer um tratamento. Muito bem, não, mas não pode o povo se tratar sozinho, realmente não pode. Agora, paracetamol, qualquer idiota que leia a bula percebe o quanto ele pode ser maléfico e vende adoidado, e todo mundo toma, compra. Eu mesmo tomo e compro e tomo à vontade, sabe? Quando, não é à vontade, mas quando sinto necessidade, paracetamol, Novalgina, inúmeros outros. Aliás, qualquer medicamento, por isso se vende em drogaria, a gente sabe que vem de droga, né? Então, quer dizer, ele é um derivado da droga, portanto, vende em drogaria. Mas o maior problema é ter a nossa saúde nas mãos desses imbecis. Veja só, se nós tivéssemos um governo um pouco mais sério, um povo mais politizado, nós teríamos mostrado a esses ladrões de galinha que estavam ali, que nós estaríamos favoráveis ao Bolsonaro, não porque nós estejamos favoráveis a esse cara, não é. O problema não é o problema é que o Bolsonaro, além de tudo, ele estava certo, desde o início. Ele falou como é que deveria ser tratado o Covid-19. E olha que ele não tem conhecimento de saúde, não tem. Só que tem um detalhe, ele soube ouvir a pessoa certa, ele soube filtrar
a informação que estava no ar naquele momento que ele recebeu a informação de que o vírus estava entrando no Brasil. Então, veja, o problema não é você entender disto, daquilo outro, mas você ter o filtro necessário para colher a informação correta para que você possa fazer um bom uso de tudo o que te apresenta na tua vida. Esse é o ponto. Pense nisso.